Prefácio. Quem foi Dietrich Bonhoeffer? E qual a razão de publicar, hoje, uma nova tradução de uma obra da primeira metade do século XX? As respostas a essas duas perguntas estão intimamente relacionadas por um fator determinante. Bonhoeffer foi um cristão de quem é impossível separar trajetória pessoal dos frutos de seu trabalho. Tal inseparabilidade deve estar clara desde o início de nossa leitura, para a compreensão adequada dos notáveis fatos de sua vida e da riqueza de suas reflexões sobre o discipulado de Jesus. Uma combinação muito específica de fatores familiares e históricos contribuiu para a configuração das ênfases de seu trabalho. A começar por seu nascimento na casa do bem-sucedido psiquiatra Karl Bonhoeffer, de quem herdou a precisão científica, e da piedosa Paula von Hals, que, mesmo descrente da igreja institucional da época, criou os 8 filhos num ambiente de obediência aos preceitos da fé. Nesse cenário, a opção de Bonhoeffer pelo ministério pastoral foi recebida com surpresa pela família, mas igualmente encorajada na direção da melhor formação teológica disponível em seu tempo. O jovem Dietrich graduou-se na Universidade de Tübingen e doutorou-se na Universidade de Berlim, com a tese Sanctorum Communion. Na época, essas duas instituições eram palco de importantes desdobramentos da teologia liberal clássica alemã. Bonhoeffer, no entanto, não era meramente influenciável. Se, por um lado, sua formação teológica foi marcada pela crítica bíblica historicista de Adolf von Harnack, o mais famoso de seus professores em Berlim, por outro, foi na voz dissonante de Karl Barth que encontrou as ênfases teológicas que o acompanhariam por toda a vida. A centralidade da revelação de Deus em Jesus Cristo e a questão sobre sua presença no mundo, que ele procurou resolver na Igreja. É nesse segundo aspecto que encontramos uma das principais contribuições de Bonhoeffer à cristandade moderna. Enquanto seus antecessores e também muitos de seus sucessores discutiam apenas o tema da revelação, Bonhoeffer se ocupou da Igreja e da comunhão cristã. Isso porque, na visão dele, as questões existenciais são questões eclesiológicas. O ser humano só pode ser em Adão ou ser em Cristo, isto é, ser uma pessoa significa estar em uma comunidade. E a única comunhão que oferece realização plena da pessoalidade é aquela em Cristo. Em síntese, é na vida em comunhão da Igreja que o mundo encontra a verdadeira humanidade e também a revelação da divindade em Cristo. Nesse quadro de referências e acontecimentos, é necessário lembrar que a década de 1930 testemunhou um dos mais terríveis episódios da política ocidental: o Terceiro Reich alemão. Ainda que o governo nazista não tenha mostrado desde o início suas intenções reais, Bonhoeffer teve consciência do que poderia se transformar um governo que assumia para si prerrogativas que cabem somente a Cristo. Foi nesse período que ele escreveu a obra que o leitor tem em mãos. Junto ao livro Vida em Comunhão, de 1939, o clássico Discipulado, 1937, marca a maturidade de sua reflexão, na qual a vida cristã é apresentada como a vida do discipulado de Jesus. Podemos sustentar sem dúvida que essa hipótese não era um conhecimento separado da existência em que foi adquirido. As reflexões contidas em Discipulado são fruto de duas atividades que marcaram a vida de Bonhoeffer: o pastorado na Igreja Confessante, criada em 1934, a partir da rejeição à subordinação teológica da Igreja alemã à ideologia nazista, e a supervisão de jovens pastores no seminário clandestino de Finkenwald. Nessa época, ficou evidente a necessidade de criticar o que Bonhoeffer chamou de graça barata, que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Ou seja, a postura que a Igreja assume ao inverter todo o esforço dos reformadores, sintetizado na doutrina da justificação pela fé, mediante o sacrifício na cruz de Cristo. Justamente por isso, a graça barata é a inimiga mortal de nossa Igreja.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.